Querido Deus, obrigada pelo privilégio de todos os dias vividos até aqui. Tenho aprendido a tirar forças das minhas próprias fraquezas e a certeza que tenho da tua companhia diária encoraja-me a prosseguir. Obrigada. Com essa oração inicial, nós faremos agora a leitura da nossa reflexão de hoje, lembrando que ainda estamos falando sobre Jesus, falando sobre a sua vida, sobre as suas ações, seu alcance, princípios do seu reino que nós não podemos abrir mão, e essa caminhada diária de descoberta, de aproximação e de amadurecimento na caminhada cristã. Nossa reflexão hoje está em Hebreus, capítulo 13, do versículo 7 até o versículo 9, que vai nos dizer assim: Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Eu acabei lendo até o versículo 10 desse texto de Hebreus. Como eu falei anteriormente, nós ainda estamos falando sobre Jesus, pensando sobre Jesus, aprendendo sobre Jesus. E esse texto hoje de Hebreus, ele vem para nos dar a convicção de que nossos líderes que nos inspiraram lá no primeiro século, eles passaram, mas Jesus permanece sendo o mesmo para sempre. Os líderes terrenos virão e partirão, mas Jesus será sempre o mesmo. Os seguidores de Jesus Cristo podem contar com ele sempre. Podem basear sua conduta na certeza da sua natureza imutável. Quero que você frise bem essa frase de que nós podemos basear nossa conduta na certeza da natureza imutável de Jesus. O que é que isso significa? Significa que ele não muda, que ele não mudará. E isso para nós é um alicerce seguro, que nós podemos pisar firmes e caminhar firmes, porque o que Jesus prometeu, ele é fiel para cumprir, porque nele não há nenhuma sombra de variação. É extraordinário isso. Os primeiros leitores de Hebreus e os que se seguiram não devem perder a esperança. Eles podem confiar no seu auxílio, na sua graça, no seu poder e na sua orientação para sempre. Embora a comunidade enfrentasse novos desafios, Jesus Cristo é o mesmo e as boas novas a respeito dele não mudam. Isso para nós é extraordinário. Podermos confiar e descansar naquele que não muda, porque ele é ontem, hoje e para sempre. Ontem, o Filho foi o agente do Pai na criação. Hoje, o Filho Jesus está agora sentado à direita do Pai, e ele governará o universo para sempre. A recomendação é que nós possamos encontrar inspiração para a constância na fé, relembrando-nos dos líderes cristãos que nos antecederam, por meio de quem haviam sido instruídos na verdade de Deus e do Evangelho, uma nova consideração sobre as vidas daqueles e sobre a maneira como tais vidas
terminaram. Poderia ajudá-los ou ajudar-nos a copiar a fé dos mesmos, pois Jesus Cristo, em quem confiavam e a quem seguiam, é o mesmo tanto hoje como então e para sempre permanecerá o mesmo. Como já dissemos anteriormente, a sua natureza é imutável, ele não muda. Ele é o grande todo suficiente, garantia da nossa salvação, o autor e o consumador da nossa fé. Quero ainda falar desse próximo versículo, quando ele vai estar nos orientando também, no versículo 9, uma advertência contra os falsos ensinamentos do legalismo. Os judaizantes insistiam em que a santidade estava vinculada às coisas externas, como as cerimônias de adoração e de purificação dos alimentos. A verdade é que a santidade é produzida pela graça e não pela lei. A legislação a respeito dos alimentos puros e impuros era destinada a produzir ritual de purificação. Mas isso não é o mesmo que santidade interna. Um homem pode ser purificado pela cerimônia e ainda assim está cheio de ódio e hipocrisia. Somente a graça de Deus pode inspirar os cristãos a dar poder a eles para viver uma vida santa. O amor pelo Salvador, que morreu por nossos pecados, nos motiva a viver neste presente século sóbria, justa e piamente, como nos diz Tito 2,12. Afinal, as regras inumeráveis a respeito dos alimentos e bebidas não tinham beneficiado os seus adeptos. E para concluir, como eu também li até o versículo 10 hoje, que não percamos o triunfo das palavras, porque possuímos um altar. Elas são a resposta confiante do cristão para as repetidas zombarias dos judaizantes. Nosso altar é Cristo e, portanto, inclui todas as bênçãos encontradas nele. Aqueles que estão vinculados ao sistema levítico não têm direito de participar das melhores coisas do cristianismo. Eles devem primeiro se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Temos, portanto, hoje uma palavra preciosa. Primeiro, quando vai nos dizer que Jesus não muda, ele é o mesmo, tem uma natureza imutável, por isso nós podemos nos apegar e descansar na certeza de que ele nos sustenta e nos sustentará para sempre. E a segunda coisa é que nós somos dirigidos pela graça do Senhor, não por merecimento, não por leis, não por alimentos, não por luas novas, por festas, por isso ou por aquilo. Somos conduzidos pela graça, como a palavra do próprio Deus vai nos dizer em Efésios, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E é com o dom de Deus que eu encerro hoje essa reflexão, na certeza de que Jesus é para sempre e a sua graça nos alcançou de forma completa. Por isso podemos celebrar a bênção, o cuidado e o amor do nosso Deus para sempre, manifestado na vida de Jesus. Desejo uma ótima reflexão, um ótimo dia. Que Deus nos abençoe. Receba um grande abraço da pastora Betinha. Amém.